Você vai ouvir isso e vai pensar que não é sobre você. Mas é. É sobre você. Ou sobre alguém que você conhece bem. Alguém que dorme na mesma casa. Que senta na mesma mesa. Que parece estar bem e não está. Existe um comportamento que começa como escolha e termina como necessidade, sem que a pessoa perceba exatamente quando atravessou essa linha. Sem aviso, sem um momento claro de virada. E quando finalmente percebe, já está do outro lado. E o outro lado tem uma característica muito específica. A pessoa ainda funciona, ainda trabalha, ainda fala, ainda sorri nas horas certas. Mas por dentro existe uma divisão. Uma parte que age e uma parte que assiste, em silêncio, sem conseguir parar, fica. Porque o que vem a seguir explica coisas que você nunca teve palavras para nomear. O cérebro humano foi construído para buscar prazer e evitar dor. Isso não é falha. É design. O problema começa quando ele encontra algo que entrega prazer imediato, intenso e sem esforço. Porque a partir desse encontro, tudo o mais começa a parecer insuficiente. O trabalho fica pesado demais. As conversas ficam longas demais. A realidade fica lenta demais. E a tela continua rápida, continua disponível. Continua ali. O cérebro não julga o que aprende, ele só aprende. E quando aprende que existe um atalho para o prazer, ele começa a preferir o atalho. Sempre. Com uma consistência que assusta. E a pessoa, do lado de fora desse processo, acha que está no controle. Ela não está. Tem uma coisa que ninguém conta sobre esse tipo de padrão. Não é o tempo perdido. Não é a culpa depois. Não é o relacionamento que vai se deteriorando em câmera lenta. É o que acontece com a percepção do mundo real. Existe um fenômeno silencioso, onde o cérebro, depois de exposição repetida e intensa, começa a comparar. Compara o que vê na tela com o que encontra na vida. E a vida sempre perde essa comparação. Sempre. Não porque a vida seja menos, mas porque a tela foi construída exatamente para ganhar essa comparação. Para ser irreal o suficiente para parecer superior. E quando a vida real começa a perder para uma ficção construída para viciar, o isolamento começa. Não o isolamento físico. O outro, o interno. Aquele onde a pessoa está numa sala cheia de gente e não consegue se conectar de verdade com ninguém. Esse isolamento é mais silencioso que qualquer solidão. Agora, presta atenção nessa parte, porque aqui é onde a maioria das histórias sobre esse assunto erra. Esse padrão não acontece com pessoas fracas. Acontece com pessoas que encontraram, num momento de vulnerabilidade, um mecanismo que funciona, que alivia, que distrai, que entorpece o que precisava ser entorpecido naquele momento. Pode ter sido tédio, pode ter sido ansiedade, pode ter sido solidão, pode ter sido raiva, sem lugar para ir. Pode ter sido um dia que não terminou bem, e um clique que estava a 1 segundo de distância. O mecanismo funcionou, e o cérebro guardou. E da próxima vez que aquela emoção apareceu, ele lembrou do atalho. É assim que começa. Não com fraqueza, com alívio. E o alívio é um dos gatilhos mais poderosos que existem. Se esse conteúdo está tocando em alguma coisa real dentro de você, você não está sozinho nisso. E esse espaço aqui foi criado exatamente para isso. Para dizer em voz alta o que a maioria não consegue nomear. Curte esse conteúdo. Não como gesto vazio, como um sinal de que isso importa. Existe uma palavra que as pessoas que vivem dentro desse padrão raramente conseguem usar sobre si mesmas. Não porque não saibam o que é, mas porque usar essa palavra significa encerrar a negociação. E a negociação é confortável. A negociação diz que é diferente, que é controlado, que qualquer dia para, que não chegou nesse ponto. A negociação é criativa, é convincente, é personalizada para cada pessoa de um jeito que parece completamente razoável. Mas tem um momento em que a negociação começa a soar vazia. E nesse momento de vazio, existe uma abertura, pequena, breve,
a mais real. E é nessa abertura que a mudança tem que entrar. Não depois. Não quando tiver mais força. Não quando a vida estiver mais tranquila. Ali, naquele momento exato, o ambiente ao redor de uma pessoa é mais poderoso do que a força de vontade dela. Isso não é derrota, é dado. Estudos sobre comportamento humano mostram repetidamente que alterar o ambiente produz mais resultado do que tentar controlar o impulso no momento em que ele aparece. Porque no momento em que o impulso aparece, o cérebro já está em modo de busca, já está orientado para o atalho. A decisão racional chega atrasada. Então a batalha não é travada no momento do impulso, é travada antes. É nos bloqueadores colocados antes, nos dispositivos guardados antes, nas rotinas construídas antes, nos obstáculos pequenos que tornam o acesso mais difícil, porque a compulsão não tem paciência. Ela precisa de facilidade, de imediatismo, de ausência de atrito. Coloca atrito no caminho e ela enfraquece. Não some. Enfraquece. E no momento de enfraquecimento, outra escolha cabe: o que acontece com o tempo. Quando esse padrão se instala, é algo que as pessoas descrevem de um jeito muito parecido, independente de onde vivem, de quantos anos têm, de como é a vida delas. Elas descrevem a sensação de que as horas passam sem que tenham ido a lugar nenhum. Descrevem a lembrança de coisas que faziam antes e pararam de fazer, sem perceber exatamente quando. Um hobby esquecido. Uma habilidade que ficou enferrujada. Uma versão de si mesmas que foi ficando mais distante, mais desfocada, mais difícil de lembrar com clareza. Não foi embora de uma vez. Foi saindo de cena devagar, com cuidado, como se soubesse que se fosse rápido demais, a pessoa perceberia e chamaria de volta. Então, foi devagar. E quando a pessoa finalmente olhou, a distância era grande. Mas o que também é verdade, e isso é o que as histórias de saída têm em comum, é que a distância não é permanente. O cérebro aprende, mas também desaprende. Não no mesmo ritmo, não de forma linear, mas desaprende. Cada vez que a pessoa escolhe outra coisa no lugar do atalho, o caminho novo fica um pouco mais fácil, um pouco mais largo, um pouco mais familiar. E o caminho antigo vai ficando menos automático. Não da noite pro dia. Nunca da noite pro dia. Mas vai. E existe um ponto diferente para cada pessoa, onde o dia passa inteiro sem que o pensamento tenha chegado. E a pessoa só percebe isso no fim do dia. E esse fim de dia tem um peso diferente de tudo que veio antes. Segue esse canal, porque o que está sendo construído aqui é diferente do que você vai encontrar em outros lugares. É sobre as coisas que a ciência sabe sobre o comportamento humano, contadas do jeito que elas realmente são. Sem eufemismo, sem resposta fácil, com a seriedade que o assunto pede. Ativa o sininho, porque os próximos conteúdos vão mais fundo ainda. E você chegou cedo demais em algo que vai crescer. A última coisa que precisa ser dita aqui é sobre o silêncio. Existe uma razão pela qual esse tipo de padrão sobrevive tanto tempo dentro das pessoas. E a razão não é falta de informação, não é falta de força, não é falta de vontade. O silêncio é onde o hábito se alimenta melhor. É onde a negociação acontece sem testemunha. É onde a versão que age e a versão que assiste nunca precisam ser confrontadas por ninguém de fora. Buscar ajuda quebra o silêncio. Não precisa ser na frente de todo mundo. Não precisa ser numa declaração pública. Pode ser num consultório. Pode ser num grupo de pessoas que vivem a mesma coisa. Pode ser num espaço onde finalmente existe outra pessoa sabendo. Porque quando outra pessoa sabe, o silêncio termina. E quando o silêncio termina, o padrão perde o ambiente onde vivia. Tudo que foi dito aqui é apenas a superfície. O que está por baixo, você já conhece